Atos capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 4 e depois vamos ler o último versículo do capítulo 41. Eu quero toda a sua atenção, eu quero que você não apenas preste atenção na palavra, mas que você responda a palavra, que você pegue a palavra, que você traga para dentro de si aquilo que Deus for lhe falando, que você reaja, porque, como temos ouvido aqui, e vou continuar insistindo nisso, Deus não opera na passividade, Ele sempre opera na atitude. Portanto, tenha atitude na presença de Deus. Amém? Atos capítulo 2, de 1 a 4, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, diga comigo, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A narrativa continua, a maioria de nós conhece bem esse capítulo tão importante do livro de Atos, que termina com o resultado dessa visitação surpreendente de Deus poderosa, no versículo 41, que nos diz: Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Diga uau! Quase 3.000 pessoas num só dia se converteram por causa do que aconteceu de repente. Diga de repente. Eu quero falar com você sobre isso. Eu quero, quem sabe, ajudar você a preparar o ambiente para o de repente. Porque o Espírito Santo está me convencendo cada vez mais de que Ele quer fazer. De que esse é um tempo em que Ele quer se derramar sobre nós. Ele quer nos levar àquele nível sobrenatural do qual temos ouvido e falado aqui nas últimas semanas. E se eu pudesse colocar essa fé no seu coração, há um de repente do Espírito por acontecer na sua vida. Aliás, há muitos de repente do Espírito para acontecer na sua vida. Quando eu falo de repente, eu estou falando daquelas situações em que Deus nos pega, que Deus nos surpreende, em que o Senhor vem, Ele nos tira do normal, Ele nos tira do natural, Ele nos enche de algo que a religião não pode nos encher, de algo que nós não podemos receber de homem algum. Ele faz manifestar em nós os sinais do seu reino, e nós somos surpreendidos. Não adianta a gente tentar desenhar, a gente tentar explicar o que Ele faz, porque o vento sopra onde quer, a gente ouve a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. E os resultados da presença do Espírito queimando, incendiando um Filho de Deus são sobrenaturais. Aqui nós temos a leitura clássica de um acontecimento tão importante na história da igreja. O dia em que o Espírito Santo foi derramado pela primeira vez sobre um grupo de cerca de 120 irmãos, 120 discípulos de Jesus, 50 dias depois da sua morte e ressurreição. E esses discípulos permaneceram, depois de terem se encontrado com Jesus ressurreto, eles permaneceram em Jerusalém porque Jesus os instruía sobre permanecer ali até que eles fossem cheios do Espírito Santo. E cheios de expectativa, diga comigo, expectativa.
Porque o próprio Senhor Jesus, a Bíblia nos conta, isso está no capítulo 1 de Atos, nós vamos ler um pouco disso já já, mas está também no final de alguns evangelhos. Jesus, depois de morrer e ressuscitar ao terceiro dia, ele passou a aparecer aos discípulos, com um corpo glorificado. Ele que havia estado morto naquela cruz, ressuscitou dentre os mortos, e ele aparecia aos discípulos. Há uma curiosidade que eu creio que não é uma coincidência. A Bíblia nos conta, aí no capítulo 1 de Atos, que Jesus por 40 dias apareceu aos discípulos e os instruía, comendo com eles, os instruía acerca do reino de Deus. E entre as principais coisas que ele insistia, ele dizia que eles deveriam permanecer em Jerusalém, esperando o Espírito Santo. Jesus não marcou a data, Jesus não disse, olha, no dia de Pentecostes vai acontecer. Ele simplesmente disse, não muito depois desses dias, vocês serão batizados no Espírito Santo. E esses discípulos crendo no Senhor, eu imagino como foram aquelas reuniões. Há uma curiosidade, eu ia dizendo, porque essas reuniões do Jesus ressurreto com seus discípulos, pelo menos as que estão narradas na Bíblia, aconteciam sempre no primeiro dia da semana. Qual que é mesmo o primeiro dia da semana? Domingo? Que dia é hoje mesmo? Hoje é domingo? Primeiro dia da semana? Eu estou enfatizando isso porque eu quero dizer para você que o domingo não é um dia qualquer. Desde que Jesus ressuscitou, o domingo deixou de ser só o primeiro dia da semana e passou a ser o dia do Senhor. E justamente porque Jesus se manifestava aos discípulos sempre nos domingos, por 40 dias ele fez isso, não eram visões, ele comia com eles, eles abraçavam, tocavam Jesus. Como eu gostaria de fazer parte de uma reunião dessa. Eu sei que Jesus os estava enchendo de expectativa, até o dia em que ele, diante dos seus olhos, foi elevado aos céus. E a última coisa que ele disse, ao ser elevado aos céus, foi que eles permanecessem unânimes, esperando o Espírito Santo. E eles permaneceram, pagando um preço, aliás, alto, porque a maioria dos discípulos que seguiam Jesus, a começar pelos apóstolos, não eram de Jerusalém. Eles eram da Galileia. E você imagina, se você sai daqui de Ribeirão Preto para um congresso, sei lá, em Goiânia, um fim de semana, e depois daquele fim de semana, Deus te diz, ei, não volta para casa não. Fica aqui orando com seus irmãos, fica aqui. Mas até quando, Senhor? Não, fica aqui, até o Espírito ser derramado. Isso seria um tanto desafiador, não é? Foi o que aconteceu com eles. Eles deixaram suas famílias, seus trabalhos, e por 50 dias, 40 com Jesus, e mais 10 depois, eles permaneceram juntos, orando. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, novamente, um domingo, primeiro dia da semana, de repente, surpreendentemente, eles estavam mais uma vez reunidos, como tinham feito tantas vezes nos dias anteriores. Mas veio do céu um vento, como um som como de um vento impetuoso, e encheu aquela casa. Nós acabamos de ler a narrativa, e o que aconteceu na vida daquelas pessoas eram cerca de 120, diz a palavra. Foi tão sobrenatural. Porque quando o Espírito vem, o impacto dessa visitação muda muita coisa em nós. Aquelas vidas nunca mais foram as mesmas. Aquelas pessoas nunca mais foram as mesmas. Elas foram revestidas do Espírito de Cristo. Elas receberam um poder sobrenatural, que, claro, elas deveriam cultivar daí em diante. Elas que estavam acostumadas a acompanhar Jesus pelas estradas da Judéia, da Galileia, agora elas tinham o Espírito de Jesus dentro delas, e não apenas dentro delas, mas revestindo suas vidas, porque a promessa era essa. E o que aconteceu naquela manhã não estava em nenhum script. Jesus não tinha descrevido como seria.
Mas foi diferente. Foi diferente. A Bíblia diz que aqueles irmãos, eles começaram a falar em novas línguas. Na verdade, não eram línguas espirituais como nós costumamos falar aqui. Naquele caso, eles começaram a falar em idiomas existentes na terra que eles nunca tinham estudado. E o que eles falavam? Eles proclamavam em alta voz a glória de Deus, a majestade de Deus, a grandeza de Deus. E eles agiam como embriagados. Literalmente, eles ficaram bêbados pelo Espírito. Eu não estou exagerando, exatamente assim aconteceu. Tanto que a população de Jerusalém, tanta gente que estava na cidade por causa da festa religiosa, correu para aquele cenáculo para ver que barulhão era aquele. E se escandalizavam porque olhavam para os crentes e diziam: mas eles estão bêbados, sendo 9 horas da manhã. A Bíblia diz que havia línguas de fogo sobre a cabeça deles. As pessoas podiam ver as línguas de fogo. Eles foram incendiados pelo Espírito. E sabe, não foi um parque de diversões, não foi só uma brincadeira de Deus, porque o que aconteceu na vida deles causou um impacto tão forte, que já naquele primeiro dia, a igreja que estava nascendo com 120 crentes, naquele primeiro dia batizou 3.000 novos convertidos. Tudo como consequência do de repente. E eu estou aqui nessa noite para gerar fé em seu coração, porque de repente Deus vai pegar você também. Porque de repente Ele vai vir sobre essa comunidade, porque de repente Ele vai vir sobre essa cidade, porque de repente Ele vai varrer o Brasil com um avivamento, e nós vamos viver e ver coisas que nós nem imaginamos, porque não cabe na nossa imaginação. O resultado daquele domingo foi fantástico, extraordinário. Uma multidão convertida e pessoas levantadas de uma maneira sobrenatural. Agora, sabe, queridos, eu quero enfatizar essa expressão, de repente, porque Deus age assim. Deus, Ele quer nos surpreender. Deus não cabe em nenhuma caixinha. Deus, Ele não se deixa dominar por nossa lógica, por nossa experiência. Tolo é aquele que pensa: eu já conheço Deus. Aquele que diz: eu já vi de tudo, eu já vivi muito no Senhor. Tolinho. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E o que Ele pode fazer nas nossas vidas vai muito além daquilo que o natural indica. Mas é verdade, Deus faz de repente. Você está vivendo o seu dia a dia e assim, Ele vira tudo. Mas de certa forma, esse de repente do Espírito que aconteceu aqui, não foi tão de repente assim. Na verdade, houve uma construção daquele momento. Na verdade, aqueles 120 irmãos prepararam um ambiente. Não foi assim do nada. O próprio Jesus preparou. Porque por 40 dias Jesus se encontrava com aqueles irmãos para dizer: olha, fiquem aqui e busquem o Espírito Santo. E Jesus gerava uma expectativa positiva neles, que eles corresponderam, porque se não tivessem correspondido, se tivessem sido dominados pela sua agenda, pela sua lógica, eles iriam conversar. Principalmente, eu fico pensando naqueles 10 dias, eu estou aqui arredondando, né? Porque teve os 3 dias da ressurreição, mas naquela semana em que eles se reuniam, Jesus não vinha, porque Jesus já tinha sido elevado aos céus. Aliás, eles viram Jesus sendo elevado aos céus. E eles se reuniram no dia seguinte para buscar o Espírito Santo, e aparentemente nada aconteceu. E se reuniram no dia seguinte e nada aconteceu. E se reuniram mais um dia e nada aconteceu.
Mas quando chegou o domingo de Pentecostes, de repente aconteceu. Mas o que eu quero dizer para você é que esse de repente teve uma história. Não foi tão de repente assim. Quando a gente volta para o capítulo 1 de Atos, a gente lê sobre aquele período em que Jesus estava com eles, ressuscitado, e a expectativa que ele foi gerando, e as instruções que ele foi dando, para que aqueles irmãos estivessem prontos, para que o Espírito Santo fosse derramado, e não se perdesse aquilo. E eu quero olhar com você para a narrativa, especialmente do capítulo 1, que é o que vem antes do de repente. O 2 começa ao cumprir-se o dia de Pentecostes, de repente. Mas o que aconteceu antes? E você vai ver que nas instruções que Jesus deu, que fez com que aquelas pessoas se comportassem de uma maneira tal que o Espírito pudesse dizer, é agora, eu vou. Essas atitudes que foram construídas pelas palavras de Jesus na vida deles, elas podem ser resumidas em três termos, em 3 verbos, que são permanecer, receber e ser. Repita comigo: permanecer, receber e ser. Diga mais uma vez: permanecer, receber e ser. Eu creio que você, ao final dessa palavra, vai entender muito bem do que eu estou falando. Volte a sua Bíblia para o capítulo 1, Atos capítulo 1, versículo 3 a 5. Está escrito assim: a estes também, falando daqueles 120 irmãos, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que permanecessem. Olha aí o verbo, permanecer. Determinou-lhes que permanecessem em Jerusalém e que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Pule para o versículo 12. Então, voltaram para Jerusalém. Entre o versículo 5 e o versículo 12, irmãos, Jesus foi embora. Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à destra do Pai. No versículo 12, já sem a presença física de Jesus, o que aconteceu? Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. E quando ali entraram, subiram para o cenáculo, uma sala grande, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago, os apóstolos de Cristo. E todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E assim termina essa narrativa aqui. E no capítulo 2 nós lemos: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, de repente. Então, eu estou mostrando para você aqui algumas coisas que aconteceram antes. E eu quero enfatizar essa ordem que Jesus deu. Porque se nós entendermos isso, Deus vai fazer aqui também. Amém? Permanecer. O de repente de Deus acontece na vida de quem permanece buscando. Há uma condição: o Espírito Santo virá se vocês permanecerem buscando. E permanecer buscando, vocês viram, o preço não foi para eles, não foi barato. Significava permanecer numa cidade longe de onde eles viviam. Eu não sei como eles sobreviveram durante aquele tempo, mas o fato é que eles estavam tão cheios de fé e de expectativa que eles permaneceram. Diz a Bíblia, unânimes em oração. Sabe, amados, unanimidade.
um povo que entende um propósito e que se dispõe a pagar junto um preço, é o que o Espírito precisa para ser derramado de uma maneira sobrenatural. E tomara que você esteja disposto a, junto comigo e junto com essas outras pessoas que estão aqui, sermos esse povo. Porque o de repente de Deus acontece na vida de quem permanece buscando. Deixa eu destrinchar isso de uma maneira mais clara. Permanecer significa alimentar uma expectativa em oração. Porque quando você não espera nada de Deus, nada acontece. E também quando você espera, mas espera passivamente, sem ter atitude, nada acontece. Eu já tenho enfatizado isso aqui nessas últimas semanas. Essas pessoas ficaram em Jerusalém, mas elas tinham uma atitude que se baseava numa expectativa. Jesus nos prometeu que o Espírito Santo viria, e nós o queremos. E como é que nós vamos demonstrar ao Espírito que nós o queremos? Nós vamos permanecer juntos, reunidos em oração. Sinceramente, eu não creio, a Bíblia não nos dá esse detalhe, não nos diz que eles passaram todo aquele tempo absolutamente juntos. Certamente cada um tinha que sair para prover as suas próprias necessidades. Mas eles tinham uma agenda de reuniões, cujo propósito era orar. E eu acredito sinceramente que a principal oração que eles faziam, por causa do desejo que havia em seus corações, a principal oração era: vem, vem Espírito, vem Espírito. Eles devem ter falado essa frase centenas de vezes durante aqueles dias. Vem Espírito, nós estamos aqui te esperando, nós estamos aqui por tua causa. Portanto, nós precisamos assumir essa atitude de mostrar para Deus que nós não estamos esperando que o amanhã seja igual ao ontem. Que nós estamos acreditando no que a palavra tem nos dito sobre o desejo de Deus nos avivar, nos levantar a um outro nível. Amém? Então você percebe que o de repente foi a surpresa. Mas o que gerou o ambiente da surpresa foi uma rotina. Uma rotina com propósito. E aí, meus irmãos, eu preciso enfatizar novamente algo que grande parte de nós perdeu e parece que estamos começando a resgatar, porque eu vejo já nesse domingo, espero que não seja uma coincidência, mas eu vejo uma presença maior de pessoas aqui. E eu vejo muitos irmãos que não costumam estar aqui todos os domingos, e volto a dizer, espero que não seja uma coincidência. Eu espero que você esteja entendendo quão importante é estar junto. Porque permanecer nesse contexto é pagar o preço para estar junto, para se reunir com a igreja. Porque há coisas que só acontecem quando nós estamos juntos. Eu estou falando de fogo, eu estou falando de derramar do Espírito Santo. E desculpa, como eu falei, Deus ele não cabe em caixinha nenhuma, mas nós podemos, pela palavra, podemos ter noção de como Deus gosta de agir. E normalmente, o derramar do Espírito vem quando os crentes estão juntos buscando. Leia a sua Bíblia e você vai encontrar assim. Então, estar junto não era só uma espera ou uma busca pessoal. Bom, gente, cada um para a sua casa, cada um busque a Deus. A gente está vivendo um tempo muito perigoso, sabe, queridos? Porque nós misturamos e às vezes trocamos a realidade com aquilo que é virtual. Nós temos uma geração que não é só a geração dos jovens, uma geração que se conectou e precisa se conectar, mas uma grande parte dessas pessoas está trocando a realidade pelo virtual.
Nós estamos transmitindo esse culto agora. Ele pode ser acompanhado em qualquer parte do mundo onde haja internet. Nós recebemos mensagens. O propósito de transmitir é justamente isso, dar oportunidade a quem não pode estar aqui. Mas você sabe que é bem provável que agora tenha gente interagindo. Todos os dias, quando eu chego do culto, eu abro a gravação que está lá na internet e eu vejo dezenas, às vezes centenas de comentários. Uau, glória a Deus, como eu amo esse lugar. Mas as pessoas não estão aqui. E eu fico pensando, bem, ela deve amar mesmo. Talvez ela está viajando, talvez ela está hoje trabalhando e não pôde vir. Mas eu não posso ser tão ingênuo assim e pensar que todos aqueles que se conformam em simplesmente assistir às coisas, mandar uma mensagem pelo Facebook e eles se sentem participantes. Ouça, a nossa vida com Deus não é virtual, ela é real. E o reunir-se, Jesus disse, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Reunir é muito importante. Quando você decide que no primeiro dia da semana, em especial, o dia das primícias, o dia em que você determina como será a sua semana, que você vai estar reunido no meio do povo de Deus, buscando ao Senhor e dizendo, ei Espírito, eu estou te esperando. Isso vai fazer toda a diferença. Sabe, o apóstolo Paulo, por exemplo, porque grande parte da nossa Bíblia foi escrita por esse homem, e ele tinha que usar meios virtuais. Paulo escreveu as suas cartas. Ele tinha que se comunicar com as igrejas que estavam longe. Então, ele mandava cartas. Se tivesse e-mail, Facebook, certamente ele usaria. Mas Paulo não se contentava com o virtual. Você vai encontrá-lo muitas vezes em suas cartas, dizendo aos irmãos, o meu coração está ardendo para estar com vocês, para me reunir com vocês. Eu estou buscando a Deus sobre isso. Porque ele sabia do valor de estar junto. Por favor, meu irmão, vamos resgatar, porque a Bíblia diz no Salmo 133, que para o Senhor é bom e agradável que os seus filhos, que os irmãos estejam juntos. Isso é o lugar onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre, amém? Então, permanecer significava, inclusive, permanecer juntos como igreja. E permanecer significava dar prioridade à agenda do céu, frente à agenda da terra. Acho muito interessante algo que está contado, não li esse texto, vou ler agora com você, Atos capítulo 1, versos 6 a 8. No dia em que Jesus estava prestes a ser elevado ao céu diante dos olhos deles, diz a minha Bíblia assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Perceba que eles estavam preocupados com as coisas da terra. Senhor, Israel está dominado pelo Império Romano, nós perdemos a nossa liberdade, quando é que as coisas vão mudar? Eles tinham expectativas políticas, estavam preocupados com isso, e não que Deus não esteja, nós estamos num tempo em que nós temos preocupações, esse é um ano certamente decisivo para a nossa nação, vamos eleger um presidente, e nós corremos tantos riscos de ir para um extremo ou para outro, e não que Deus não esteja preocupado com isso, que não quer que nós nos preocupamos e nos envolvamos, mas quando eles falavam dessas coisas, Jesus chamou a atenção deles para um outro lado. Qual foi a resposta que Jesus deu? No versículo 7, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. De certa forma, Jesus estava respondendo o seguinte, gente, parem de se preocupar tanto com o que tem que acontecer no mundo natural, sejam cheios do Espírito, porque o que eu preciso é de gente cheia do Espírito, que seja minha testemunha em todos os lugares dessa terra. Então Jesus estava, enquanto permanecia com eles, instruindo-os a
se descolarem um pouco dessas coisas naturais para buscar algo maior. E eu acredito que nós precisamos fazê-lo também. Diga permanecer. Eu estou chamando você a permanecer com essa atitude que eu começo a ver mais natural na igreja, de responder a palavra, de demonstrar sede, de não ficar passivo assistindo um louvor. Aliás, algumas vezes eu me escandalizo ainda com algumas pessoas que vêm para um culto como se estivessem indo a um show, a um cinema. Você é um adorador, você precisa ter atitude de adorador, você precisa ter expressão de adorador. Aliás, posso abrir um parêntese, eu sou pastor e de vez em quando preciso organizar algumas coisas. Nós precisamos da ajuda de vocês, especialmente dos jovens. Tem algum jovem aqui nessa noite? Ok, alguns pegaram carona, mas tudo bem. Nós precisamos de vocês. Vocês são fortes, vocês têm vencido o maligno, vocês têm liberdade no espírito, vocês sabem adorar a Deus. Sabe, nós começamos os nossos cultos e eu vejo aqui 3 ou 4 gatos pingados que vêm para frente. E às vezes eles ficam em evidência, nem é o que eles estão buscando, mas eles ficam em evidência porque são poucos. Posso pedir uma coisa para você que tem liberdade no espírito? Não é sobre saber dançar, não é sobre dar show para ninguém, é sobre ter liberdade no espírito. Não precisa ser convidado, faça o que esses meninos têm feito, vem para cá. Enche esse lugar aqui, porque a presença de vocês adorando com atitude, não vem para cá para ficar caçando borboleta, aí fica lá atrás, pelo amor de Deus. Mas se você vem para adorar, você vai nos inspirar, nós vamos olhar para você e nós vamos sentir mais vontade de adorar também. Posso fazer esse pedido aos jovens? Uns 15 acho que atenderam, eu vou orar para que até a semana que vem isso melhore. Fecha parêntese, eu estou querendo criar o ambiente para Deus. Nós precisamos criar o ambiente para Deus. E criar o ambiente passa por nós permanecermos com essa atitude, nós pagarmos o preço, nós não trocarmos um culto por mais um dia de descanso, ou de churrasco, ou de clube. Dá para fazer o que você quer, mas que na sua agenda, a primeira coisa que você faça cada domingo, seja programar em que culto você vai estar para se reunir e dizer: Espírito Santo, eu estou junto com os meus irmãos te dizendo, vem, vem, vem. A outra palavra que eu disse e que está contida nas instruções de Jesus é receber. Receber. Porque o de repente de Deus acontece na vida de quem está disposto a receber. Amém? O texto-chave de todo esse capítulo que nós lemos é o versículo 8 de Atos capítulo 1, quando Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis. Agora pensa comigo. Receber é uma atitude de resposta. Eu não vou fazer isso, tá? Mas é só um exemplo. Se eu pegar o meu celular e disser, recebe, e você ficar aí com essa cara de longe, não vai receber. É como nós agimos muitas vezes com o Senhor. Deus diz, eu quero dar, eu quero derramar. E nós dizemos, amém. Não é sobre dizer amém, é sobre correr para Ele. É sobre mostrar, é sobre ser receptivo. Ok? É uma atitude que parte de Deus. O que é receber? Receber é estender a mão para alguém que já estendeu previamente a mão para mim. O Espírito está sendo dado. O que você precisa fazer? Você precisa receber. Você precisa querer isso. Você precisa desejar. Ele não vai invadir a vida de ninguém. Ele não vai atropelar ninguém. Ninguém recebe o que não quer receber. É por isso que é tão importante ouvirmos a palavra. Qual é o propósito de uma palavra como essa?
Ontem de madrugada, hoje, né, às 3:30 da manhã, eu estava nessa palavra aqui, porque Deus faz essas coisas, porque Ele quer que você se prepare, que você tenha a atitude correta. Receber é demonstrar sede. Quando você tem sede, você não fica, se aparecer uma Coca-Cola aqui, se alguém colocar na minha boquinha. Não. Quando você está com sede e tem água disponível, você faz o quê? Você bebe. Agora, se você não tem sede, ela pode permanecer aí. Ela pode não cumprir o seu propósito. Se você estiver distraído com outras coisas, ela pode não cumprir o seu propósito. É por isso que é tão importante receber. Que para de repente acontecer, você precisa estar expectante. E quando vier, preste atenção. Quando vier, não ponha regras. Não preconceba. Receber é não preconceber formas, mas aceitar a maneira de Deus derramar a unção. Ok? Porque os que receberam naquele dia, fala a verdade, foi estranho, não foi? Foi bastante estranho. Eu narrei para você, você pode ler a sua Bíblia depois, o capítulo 2 inteiro. E você vai ver que esses homens ficaram bêbados, embriagados. As pessoas que não tinham o contexto, elas chegavam e se escandalizavam. Sabe, Jesus não disse, vocês vão ficar bêbados. Jesus não disse, vocês devem buscar ficar bêbados. Não, não é para preconceber, não é para colocar na sua cabeça, Deus vai fazer na minha vida assim ou assado. É simplesmente para dizer, Deus, do jeito que vier, estou dentro. Sabe, irmãos, não é nem focar nos efeitos colaterais. Eu percebo que muitas pessoas não são cheias do Espírito, porque elas se concentram nos efeitos colaterais da unção. Elas se concentram no que sentem, elas se concentram nas reações. Isso não é importante, não é o foco, não é a essência. Jesus não prometeu um parque de diversões para a gente sentir arrepio. Mas se sentir arrepio, tá bom. Eu não sei se eu estou me expressando bem, mas o que eu quero dizer é que quem quer receber não cria regras, simplesmente recebe, simplesmente se submete, simplesmente aceita, simplesmente entende que o que vale é estar cheio do Espírito Santo. Não é sobre olhar para o lado e ver como está acontecendo com o outro. Não tem a ver com forma, tem a ver com essência. Amém? Todos eles receberam do jeito que veio. Ninguém falou, desse jeito não, aí eu vou sair na foto, vai que eles publicam na internet esse culto. Não. Aliás, aqui eu faço outro parêntese. Irmãos, tem coisas que acontecem no nosso meio que não é para pôr na internet. É só para nós. É só para os que estão dentro da casa. Amém? Tomem cuidado, porque lá fora, em outros contextos, as pessoas não vão entender. Mas, por outro lado, não é para nós ficarmos cheios de travas, cheios de escrúpulos, simplesmente porque, às vezes, Deus faz coisas diferentes. Recebereis poder. Receber é aceitar se mover dentro de um propósito maior e coletivo. Quando o Espírito veio, meus irmãos, todos, a Bíblia diz, você leu comigo, todos os 120, na verdade não era um número exato, a Bíblia diz cerca de 120 irmãos, todos
foram cheios do Espírito. Todos começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Significa que eles entenderam que, embora cada um estivesse tendo a sua experiência pessoal, o que Deus estava fazendo era numa comunidade, era coletivo. E que, portanto, não valia ali, não tinha importância gostos pessoais, nada disso. E justamente porque eles tinham esse coração de unanimidade, e porque o propósito do Senhor era enchê-los e usá-los, todos se submeteram a esse propósito. Será que é possível? Nós temos um desafio, acho que maior do que eles. 120 pessoas unânimes já é um desafio. Aliás, quem é casado sabe que 2 pessoas unânimes já é um desafio. Mas uma comunidade como essa, com milhares de pessoas, ainda assim eu estou pedindo que você converta o seu coração a essa busca, até que nós vejamos um avivamento acontecer em nosso meio e se espalhando daqui por toda essa cidade, porque o Espírito Santo está querendo fazer. Amém? Eu preciso correr porque eu quero orar um pouco com vocês hoje. Mas o de repente de Deus é também para quem se dispõe a ser uma testemunha. Tem propósito, irmãos. No mesmo versículo 8 do capítulo 1, Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, mais uma vez, não é sobre termos simplesmente experiências. É sobre sermos cheios para um propósito. E que propósito é esse? Que nos levantemos como testemunhas eficazes de Jesus Cristo. Porque de nada adianta uma igreja cheia do Espírito Santo, que fica curtindo o Espírito Santo entre as suas 4 paredes, e não usa esse poder com o propósito para o qual ele é enviado, que é transformar a vida daqueles que ainda não foram salvos. Jesus está buscando testemunhas, e eu quero dizer para você que ser uma testemunha de Jesus nesse mundo é algo altamente comprometedor e desafiador. Não é nada fácil ser uma testemunha de Jesus. Ele convocou você para ser uma testemunha, mas você não tem a mínima condição de suportar essa missão, a não ser que você esteja cheio do Espírito Santo. Nenhum de nós tem. E é por isso então que nós precisamos nos dispor desde antes. Jesus os avisou desde antes: ei, o Espírito Santo virá. E sabe qual é a consequência disso? Vocês terão a responsabilidade de ser minhas testemunhas. O que é uma testemunha? É alguém que se compromete com uma verdade e alguém que perde o direito. A partir do momento em que aceita testemunhar, perde o direito de se calar. Esse é o propósito. Que nós, como começou a acontecer naquele domingo ali, o apóstolo Pedro se levantou e pregou a palavra e 3.000 pessoas se converteram. E aquele processo continuou pelos dias e meses seguintes e anos seguintes. É isso que Deus quer fazer. Então, não é simplesmente sobre a igreja ter experiências com Deus, mas é sobre o mundo ser impactado pelas experiências que nós estamos tendo dentro do cenáculo. Amém? Será que você tem essa disposição de se colocar ao lado de Cristo? Porque ser testemunha é se comprometer com a verdade do Evangelho, de anunciar com intrepidez que Jesus Cristo está vivo. Quantos sabem que Ele está vivo? E manifestar os sinais do seu reino, inclusive nos lugares mais difíceis. Sabe, algumas dessas pessoas que foram cheias do Espírito Santo no dia de Pentecostes, justamente porque se tornaram testemunhas corajosas de Cristo, tempos depois foram assassinadas e martirizadas por causa do seu testemunho.
E por que não temeram? Porque estavam cheios do Espírito Santo. O Senhor precisa de uma geração intrépida, de pessoas que não se envergonham do Evangelho, de pessoas que proclamam a palavra e o amor de Deus, mesmo nos ambientes mais hostis. Nós temos aqui muitos universitários. Como é difícil falar da fé no meio acadêmico, nas universidades, sim ou não? O Senhor precisa de jovens cheios do Espírito Santo, que sejam testemunhas lá, que manifestem os sinais do reino de Deus lá. Assim como em todas as dimensões da nossa sociedade, é sobre isso. Ser testemunha é estar disponível. Preste atenção e eu termino com essa ideia. Ser testemunha é estar disponível para a expansão do reino de Deus. Jesus disse: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. De certa forma, ele estava dizendo o seguinte: vocês querem o Espírito? Se Jesus chegasse aqui hoje e perguntasse: vocês querem o Espírito Santo? Vocês querem um avivamento? Quantos responderiam com sinceridade: quero de todo o meu coração? Bom, ele está falando isso. Mas ele já está dizendo: vai te custar um preço. Vai chegar uma conta depois, e a conta vai ser que você se levante. Que você, em todos os lugares por onde anda, aliás, fazia parte das conversas de Jesus com eles: indo, façam discípulos. E nesse sentido, indo, façam discípulos, é por onde você vive. Faça discípulos, testemunhe, pregue a palavra, ajude as pessoas, cure os enfermos. Mas não é só nessa dimensão do enquanto você vive a sua vida, seja minha testemunha. Em alguns casos esteja disponível, porque às vezes eu vou tirar você da sua rotina, do seu programa, e eu vou enviar você para outro lugar, até mesmo para os confins da terra. E você precisa estar cheio do Espírito, e precisa estar consagrado, precisa estar completamente disponível. Amados, quando Deus encontra um povo assim, de repente ele vem. Um povo que está disposto a permanecer buscando, um povo que está disposto a receber, a agarrar, um povo que está disposto a usar a unção para o propósito. Quando Deus encontra um povo assim, diga: de repente, ele vem. E eu tenho uma expectativa grande no meu coração, que muitas vezes durante esse ano e daqui para frente, nós seremos surpreendidos pelo de repente de Deus nas nossas reuniões, nos nossos cultos, nas nossas células, nos nossos evangelismos. Eu creio nisso. Será que tem alguém aqui que crê ao ponto de se levantar e dizer: vem, 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 vem Espírito, vem, eu te quero, vem, eu preciso de ti, vem, eu te desejo, eu tenho sede. De repente, olha para o seu vizinho aí, faz aquela cara de você não sabe do que eu estou falando, faz aquela cara de você não faz ideia. De repente ele vai te pegar. Profetiza isso, profetiza. Olha nos olhos de alguém e diga: de repente ele vai tomar você. De repente ele vai encher você. De repente ele vai arrebatar você. De repente ele vai tomar a sua vontade. Oh, se você quer, vem para cá, vem para cá, vem para o altar, sai do seu lugar. Os pastores subam aqui. Oh, vem, 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 Senhor. Vamos convencê-lo de que nós o queremos. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Se
Se você tem sede, dê alguns passos na direção desse altar. Sai da passividade, sai do comodismo. Diga: Senhor, eu estou aqui. Vem, Espírito. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem. Pode tirar as cadeiras, pode remover as cadeiras. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som. De novo, de novo, de novo. Sopra. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Diga para Ele, chame a atenção dEle. Diga: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Tão sedento de Ti. Te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra. Te damos glória. Seja cheio. Teu é o poder. Oh! Diga para Ele, faz de novo, faz de novo. Te damos honra. Enquanto nós Te glorificamos, faz de novo, Te Senhor. damos glória. Teu é o poder para sempre. Oh, vem. Então Vem me incendiar, fogo de Deus. coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória. Então vem, 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 vem. Então vem, coração. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem. Então vem, meu coração É o Teu altar. quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Sabe, irmãos, Deus precisa ver a nossa fome. Deus precisa ver a nossa sede. Deus precisa ser convencido de que nós o queremos mais que qualquer outra coisa. Nós precisamos falar não só com a nossa boca, falar com a nossa atitude. Senhor, nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Oh, Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus. vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enquanto você adora, Enche esse lugar. deixa Meu eu te encher. desejo é sentir Teu poder. Teu poder. Então vem me incendiar. O coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. peça para Ele te incendiar. Vem me
meu coração. Pede, vem, 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 vem. Seja cheio. Comece a orar em línguas. Você que nunca orou em línguas, seja batizado, seja cheio do Espírito hoje, porque a promessa é para nós, para nossos filhos, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ore em línguas, ore em línguas. Você que nunca orou em línguas, abra a sua boca e seja cheio do Espírito Santo. Ele está distribuindo novas variedades de línguas. Ele está incendiando o coração de pessoas aqui. Enchendo de paixão. Oh, deixa a tua sede chegar até o céu. Deixa a tua fome se expressar. Chama a atenção dele. Ah, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me verei perante a face do Senhor? Eu quero. Meu querido, se você não sente sede, peça sede. Peça, Espírito Santo, põe em mim sede da tua presença, fome da tua presença, gana pela tua glória. Diga: eu renuncio a toda passividade, eu renuncio ao desdém, eu renuncio à frieza, eu renuncio às distrações, às paixões naturais que roubam o meu coração. Meu Deus, nós precisamos de um avivamento. Nós queremos um avivamento. E nós estamos dispostos a te buscar até vermos esse avivamento. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sopra aqui, sopra aqui, sopra aqui, Senhor. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder. Te damos honra. Então vem incendiar Meu coração, é o teu altar. Quero ouvir oh, eu quero ouvir o som do vento impetuoso. Então vem incendiar
Levanta bem alto suas mãos. Olha para Ele, olha para Ele, olha para Ele. Diga para Jesus: Senhor, Tu prometeste que nos últimos dias Tu derramarias o Teu Espírito sobre toda a carne. Tu prometeste que derramaria do Teu Espírito sobre os velhos, sobre os jovens, sobre os servos, sobre as servas. Eu estou aqui, Senhor. Eu quero, eu Te busco, eu tenho sede, eu tenho fome de Ti. Diga com as suas palavras, mas diga, Senhor, eu decido permanecer, eu decido Te buscar, eu decido insistir, até que de repente o poderoso do Senhor mude a minha história. Oh, vem Espírito, vem Espírito. Sabe, já está acontecendo com alguns. Alguns de nós já estamos sendo renovados. Alguns de nós já estamos ardendo desde algumas semanas. Alguns de nós já estamos cheios de paixão. Mas é para todos, é para todos, é para todos, é para você. É para você. Oh, apresente-se diante dele. Apresente a sua vida, apresente o seu tempo. Sabe, meus irmãos, hoje pela manhã Deus me falou. Talvez essa palavra sirva para alguns aqui. Hoje pela manhã, enquanto eu orava com a igreja, Deus me falou que alguns não estavam em condição de receber um derramar assim do Espírito, porque estavam com o coração tão dividido. Deus nos disse nessa manhã que algumas pessoas estavam com toda a sua expectativa em coisas dessa terra, em um grande negócio, em ganhar um dinheiro, coisas desse tipo, que elas não tinham espaço para buscar a melhor parte. Talvez isso sirva para alguns de vocês aqui. Você está tão distraído com a vida, com seus propósitos. Você está olhando no natural, você está esperando que os homens resolvam as coisas. Quem sabe você vai entrar naquelas brigas de política daqui a pouco. Jesus está dizendo: não perca tempo. Não perca tempo com esse tipo de expectativa humana sobre quando Deus vai restaurar o reino a Israel. Levanta os teus olhos. Levanta os teus olhos, porque você vai receber poder. É isso que você precisa de poder. Deseje isso. Poder espiritual, autoridade. É isso que vai sustentar você. É isso que vai fazer de você um incendiário dessa geração. Quantos aqui querem ser incendiários de Deus? Se você quer ser um incendiário de Deus, levanta a sua mão assim. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que você seja uma tocha acesa. Eu quero pedir que Deus ponha na sua boca uma palavra que não é sua, uma palavra que não é dos homens, uma palavra que vai destrancar o coração dos perdidos, uma palavra que vai mudar a vida da sua família. Se você quer, levanta bem alto a sua mão. Deus precisa entender que você quer muito. Ah, Senhor, aqui estão aqueles que querem ser incendiários. Meu Deus, para sermos incendiários, nós precisamos primeiro ser incendiados pelo Senhor. A minha oração, ó Deus, é incendeia-nos, 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 Senhor, incendeia-nos, incendeia-nos com o fogo do Teu Espírito. Domina sobre nós, faz como Tu queres, mas vem, Senhor, vem, surpreenda-nos, Senhor, quebra a nossa rotina com um verdadeiro avivamento. Dá-nos a nossa cidade, dá-nos a nossa nação, mas antes incendeia-nos,
Incendeia-nos, incendeia-nos. Ouça, ouça. Às vezes a única forma de nós sabermos se nós estamos transbordando do Espírito Santo é nós ousarmos colocar a mão sobre outras pessoas, se derramar. É nós ousarmos orar pelos enfermos, desafiar aqueles que estão vivendo em situações impossíveis. Eu quero pedir que você faça isso. Eu quero pedir que você, a partir desse ouvir, que você se disponha a ser um dos que perseveram buscando, juntos. Que não seja o cansaço, que não seja, quem sabe, a escassez do dinheiro que te impeça de estar num culto. Que não seja um outro programa, que nada te impeça de estar entre aqueles que estão dizendo: o Espírito Santo vem, o Espírito Santo vem. Você sabe como é que um braseiro se torna um grande incêndio? Sabe como? Em primeiro lugar, quando o carvão está seco. Que Deus seque você. Eu vou falar de novo, que Deus seque você. Que você esteja tão desesperado, tão seco, tão desesperado pela presença dEle. Que haja uma sede tão sobrenatural em minha vida e na sua, ao ponto de que você não resista a ficar sem buscá-lo. Você recebe isso, você quer isso. Mas quando os carvões estão secos, e quando o vento sopra, e as brasas acesas se tocam, ouça, quando as brasas acesas tocam nas outras, o fogo vai se alastrando. Eu quero pedir que você toque alguém, que você toque em alguém e ore com alguém. E você diga: Deus, encha o meu irmão, unge o meu irmão. Mas ora mesmo, levanta a sua voz por ele. Senhor, incendeia ele, incendeia a minha vida com o fogo que está nele. Aqui na frente, aí atrás, toca e diz: Senhor, incendeia a minha vida, incendeia a vida dele. Tem fogo aqui, tem fogo aqui, que se alastre, que se espalhe. Aleluia. Ouça. Já tem fogo entre nós. Sabe quando você está acendendo a churrasqueira com aquela dificuldade,
Mas quando o fogo começa a pegar, você diz: pegou. Eu quero dizer para você que tem fogo entre nós. Tem fogo entre nós e vai pegar você. Vai pegar você, vai pegar a sua família. Vai pegar a sua vizinhança, vai pegar essa cidade.